Bom, bom dia, pessoal. Eu vou gravar aqui a aula de TLV, né? Então, eu estou gravando aqui pelo Prezi. Eu ia gravar pelo Meet, mas como não tinham muitos presentes, né? E aí, e eu não sei se ia travar também pelo Meet. Às vezes trava pela videoconferência. Então, eu resolvi gravar aqui diretamente pelo Prezi e pelo Loom, né? E assim, disponibilizando o vídeo, eu consigo controlar um pouquinho melhor. Né? Então, aqui no caso, eu fiz a apresentação, né, bem legal, essa apresentação do Prezi, não sei se vocês conhecem, né, tipo um PowerPoint, só que ele é um pouco mais dinâmico, só que agora ele está sendo pago, né, tem algumas limitações, né, mas ele é interessante se fizer alguma apresentação online, é legal de utilizar. Tá certo? Então a gente vai começar a trabalhar com ligações covalentes, né? E vamos trabalhar aqui, no caso, a teoria de ligação de valência. Então a gente já tratou da simbologia de Lewis, estruturas de Lewis, a Vesper, e isso vai ser utilizado aqui nessa teoria. Então, para cada teoria, é uma evolução, né? O que uma teoria anterior não conseguiu explicar, a próxima consegue explicar. Só que aí ela tem limitações, aí uma próxima teoria consegue explicar melhor. Né? A melhor teoria aqui de ligações covalentes será a teoria dos orbitais moleculares. A gente vai ver que nessa teoria aqui de ligação de valência, né, em alguns livros nem comenta essa teoria porque ela tem algumas limitações, né, mas a gente consegue aprofundar um pouquinho mais e ela consegue já incluir a mecânica quântica, né, para explicar alguns fenômenos da ligação, mas não faz cálculos da mecânica quântica, né? Já a teoria dos orbitais moleculares já é necessário um cálculo, apesar que a gente não vai precisar calcular, né, porque só o computador consegue calcular, mas ela já consegue considerar cálculos da mecânica quântica. Né? Aqui ela só vai abordar os orbitais moleculares, né? Mas não vai fazer cálculo, vai fazer só sobreposição de orbitais, como a gente vai ver. Bom, então aqui no caso, na definição, né, então nós temos aqui a formação das ligações pela TLV, né, teoria de ligação de valência, a formação das ligações se dá por sobreposição dos orbitais atômicos. Né? Então, simplesmente, né, nós temos aqui os orbitais atômicos e eles vão se sobrepor aqui, vão só se aproximar, né, não vai ter a, o cálculo de como eles se aproximam e só uma simples sobreposição. O que vai acontecer? Se nós estivermos separados aqui, como vou aumentar aqui a figura, se nós tivermos aqui os orbitais eles separados, né, nós temos uma pequena repulsão, na realidade tem uma energia de atração aqui entre os átomos, né? Essa uma curva de energia aqui de atração e repulsão aqui entre os átomos, tá certo? O que acontece? Se os átomos estiverem separados, eles têm a tendência de se aproximarem por causa dos elétrons que estão aqui entre esses átomos, certo? Eles vão se aproximar aqui até formar uma ligação covalente, onde nós temos aqui elétrons entre os núcleos positivos, e aí chega a um certo limite aqui. Aqui é para ligação de hidrogênio, né? Então, aqui no caso, a ligação de hidrogênio, a ligação da molécula de hidrogênio, ligação sigma, né? A ligação simples. E aí, nesse caso, chega um limite aqui que, no caso, quando eles estão separados, tem uma energia de atração, que vai chegar a um mínimo de energia. E aqui, se eles se aproximarem demais, como os núcleos são positivos, começa a ter uma energia de repulsão aqui, né, que vai até o infinito, onde esses núcleos nunca vão se aproximar, porque são cargas positivas, eles nunca vão se tocar um ao outro, tá certo? Então vai ter um meio termo onde se forma a ligação aqui embaixo, né?
e vai ter uma estabilidade entre energias de atração e de repulsão aqui, formando a ligação covalente. Mas o principal aqui seria a sobreposição aqui dos orbitais para a formação da ligação covalente. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar de novo. Bom, então aqui no caso dessas ligações covalentes, nós temos a ligação simples, né? Então apenas um par de elétrons é compartilhado entre os átomos, né, na ligação simples. Então, ocorre na região de sobreposição que contém o eixo da ligação. Então aqui o eixo o que é? Eu tenho um ponto que é o núcleo do átomo e outro ponto que é o núcleo do átomo, e o eixo seria a linha imaginária aqui entre um ponto e outro, tá certo? Isso que eu estou chamando aqui de a região de sobreposição contém o eixo de ligação, ou seja, essa região onde os orbitais estão se encontrando está sobre o eixo da ligação, certo? Então aqui nessa interação pode ser entre orbitais s, então aqui no caso da molécula de hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio, e aqui a ligação aqui com a sobreposição, né, dos orbitais s, certo? Se a gente pegar, por exemplo, uma molécula de HCl, nós teremos uma sobreposição entre os orbitais s e o orbital p, tá certo? Então aqui o orbital p ele tem dois lóbulos, tá certo? E nesse caso aqui a sobreposição entre os orbitais, né, se dará entre um orbital s e um orbital p, ok? E aqui a ligação sobre o eixo da ligação, certo? E nós podemos ter aqui a interação entre dois orbitais p, né, frente a frente. Então, nessa direção aqui, nós temos, né, no mesmo eixo, né, os dois lóbulos dos dois orbitais aqui de cada átomo, eles estão aqui se sobrepondo sobre o eixo da ligação, certo? Então, esses são os três exemplos. Depois a gente tem ligação D, F, né, mas a gente não vai entrar em detalhes nessa disciplina, né? Mas aqui nesse caso a gente tem a ligação sigma, ela pode dar pela sobreposição dos orbitais s, dois orbitais s, pode ser a sobreposição de um orbital s e um orbital p, ou a sobreposição de dois orbitais p sobre o mesmo eixo, tá certo? Bom, nós temos os casos das ligações múltiplas, né? Então, numa ligação múltipla, e aqui a gente já vai definir, né? Então, essa ligação que se dá sobre o eixo de ligação, ela se chamará aqui no Prezi eu não consegui escrever a letra sigma, né? Não tem letra grega aqui no Prezi, né? Mas aqui no caso as ligações sigma, depois nas imagens vão aparecer, né? Eu estou usando as imagens do, do Brown e do JD Lee, né? Essa imagem aqui é do JD Lee. Então, assim, na ligação sigma, a densidade eletrônica encontra-se no eixo entre os núcleos, né? Então, sempre quando tiver aqui ligação sobre o eixo, ou seja, aquela SS, SP ou PP, né, será uma ligação sigma, tá certo? Todas as ligações simples são ligações sigma, tá certo? Se eu tiver aqui ligação múltipla, então vai ter sempre uma ligação sigma e as outras ligações serão ligações π, tá certo? As ligações π, a densidade eletrônica encontra-se acima e abaixo dos planos do núcleo, tá certo? Então, se a gente pegar aqui os orbitais p, nós temos três orbitais p, né? Como a gente fez a distribuição eletrônica, né? Lá na distribuição eletrônica a gente viu que a subcamada S, né, ela tem um orbital, a subcamada P tem três orbitais, a D tem 5 e a F tem 7. A gente só vai trabalhar só com a SP por enquanto, né? Então a subcamada P ela tem três orbitais. Cada orbital está sobre um eixo, né? Aqui no caso pode ser no mesmo eixo aqui, né?
da ligação, ou pode ser aqui orbitais que estão paralelos, e eles podem interagir também fazendo ligações. Só que essas ligações serão π, acima e abaixo do eixo de ligação. Tá certo? Uma ligação dupla, então aqui as múltiplas só tem dupla e tripla, né? Então são simples, né? Nos complexos talvez pode complicar um pouquinho mais, mas não muito, né? Não vai passar de 3 aqui, né? Ligações. Então uma ligação dupla consiste de uma ligação sigma e de uma ligação π. Certo? Uma ligação vai se dar sobre o eixo e a outra ligação vai se dar por dois orbitais π. Esses dois orbitais vão se ligar acima, né, estão em dois lóbulos, né? Então acima e abaixo do eixo, certo? Como é indicado aqui na figura B, né? Uma ligação tripla, né? Então todos os orbitais π aqui irão se ligar, né? Então no caso essa ligação tripla vai ter uma ligação sigma e duas ligações π, né? Então uma ligação entre os dois lóbulos que estão sobre o eixo, né? E aí no caso uma ligação π aqui, né? Um eixo imaginário aqui y, né? Teria aqui a ligação acima e abaixo, né? Como assim, mostrado aqui, e a gente poderia ter uma outra direção, né? No plano Z, certo? Então, tridimensionalmente, teriam aqui 3 direções e poderia fazer aqui as 3 ligações, uma no mesmo eixo, uma acima e abaixo no eixo, como no plano que está aqui na tela, né? E uma como se fosse um plano passando pela tela aqui do computador, certo? Bom, normalmente os orbitais π envolvidos nas ligações π vêm de orbitais não hibridizados, certo? Então, assim, como a gente vai perceber mais para frente, vocês já viram, né? Acho que já viram em orgânica, né? A hibridização sp, sp2, sp3 são orbitais hibridizados, né? E a gente vai tentar mostrar por que a gente chama de hibridizado, né? Orbital hibridizado, por que é híbrido, né? E a gente tentar ao vivo é melhor, porque as questões são mais interessantes, né? Mas aqui, por exemplo, pegando as moléculas orgânicas, né, onde isso mais aparece, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a molécula de etileno, né? Então, no caso, se a gente observar aqui no carbono, né, as ligações aqui nós temos as ligações entre o carbono no mesmo eixo, tá certo? E aqui a segunda ligação vai se dar pelos, aqui já tem a ligação sigma formada, aí depois a gente tem uma segunda ligação, que é pelos orbitais que estão em vermelho aqui, né, acima e abaixo do eixo, formando a ligação π. Então uma ligação sigma e uma ligação π, né, que aqui é pelos dois lóbulos, né, está envolvido aqui apenas 2 elétrons, então isso significa que a ligação π parece duas, mas na realidade é uma ligação só aqui que ocorre, né, pela ligação π, certo? Se a gente pegar o caso do acetileno, né, nós temos a formação da ligação tripla, né? Então, se observarmos aqui em violeta, né, roxo, né, nós temos a ligação sigma, né, que está ocorrendo sobre o mesmo eixo entre os dois átomos de carbono, e aí nós temos aqui uma ligação π, né, acima e abaixo aqui dos dois átomos de carbono, formando uma ligação π, e a outra aqui, ligação π, está sendo ocorrendo aqui à frente e atrás dos dois carbonos, né, dos dois átomos de carbono, né? Então nós temos 3 ligações, né? Uma ligação sigma e 2 ligações π, certo? Bom, continuando aqui, a gente vai falar sobre a hibridização ou a hibridação, né? Assim, pesquisando o nome, né? Depende se a gente usa em Portugal ou aqui no Brasil. Hibridação na biologia é mais utilizado,
Na química a gente usa mais hibridização, né, mas os dois nomes estão corretos, né? Hibridação ou hibridização. Né? Vai depender do livro, da nomenclatura, mas os dois no português está correto, tá certo? Bom, então aqui no caso nós temos que a hibridização seria a fusão de orbitais de subníveis diferentes, geralmente do mesmo nível energético. Tá certo? O que seria então? Algo híbrido, né, seria a mistura de duas coisas. Né? Não sei como aquele como a gente pensar no ornitorrinco, né? Que poderia ser uma mistura entre um pato e um castor. Né? Não sei se já ouviram falar desse animal, né? Que acho que tem até instinto, né? Que é o ornitorrinco, né? Que parece um pato e parece um castor, né? Parece uma mistura dos dois. É a mesma coisa aqui que acontece com a hibridização dos orbitais. Na realidade, nem é um orbital nem é o outro, é uma mistura de dois ou mais orbitais. Tá certo? E esse processo é matemático. Né? Então, matematicamente, o processo envolve a combinação, adição algébrica das funções de ondas dos orbitais atômicos apropriados. Tá certo? Então, aqui no caso, nós temos aqui a sobreposição dos orbitais. Aqui eu tenho, só coloquei, né, no JDL tem mostra, né, a sobreposição das funções de onda. Né? Se a gente considerar o orbital como se fosse calculado matematicamente, nós poderíamos fazer a somatória das probabilidades de sobreposição desses orbitais. Que não precisa entender essa equação, né? Um aluno que chamava aqui o garfo do demônio, aqui na realidade é a φ, né? A letra φ. Nós temos aqui, né, a representação do orbital S, a representação do orbital Px, Py e Pz. Né? Então aqui 2S, 2Px, 2Py e 2Pz. Né? 2px porque está no eixo x, 2py porque está no eixo y e 2pz que está no eixo z, tá certo? Aquelas coordenadas cartesianas, tá certo? Então, o orbital sp3 seria uma mistura, né, de quatro orbitais diferentes, tá certo? E aqui tem quatro possibilidades diferentes de sobreposições, né? Você pode ter somatórias e subtrações desses orbitais, tá certo? Então, sempre se eu estiver somando dois orbitais, né, tem um orbital S e um orbital P, eu vou formar dois orbitais também, tá certo? A gente vai ver que na teoria dos orbitais moleculares isso vai ser importante também, né? A quantidade de orbitais originais vai gerar a quantidade de orbitais finais também. Né? Então, se eu tenho um orbital S e um orbital P, eu formo dois orbitais sp, certo? Aqui como está mostrado também, né, nessa figura aqui, ó, eu tenho um orbital 2s e um orbital 2px, tá certo? Aí aqui no caso, se eu tiver três orbitais p, né, irão formar com um orbital s e 3p, eu formo quatro orbitais do tipo sp3, certo? Bom, a gente pode analisar primeiro o orbital mais simples, que é o sp, tá certo? Mas o que a gente mais usa é o orbital sp3, né? Mas tem o sp, sp2 e sp3, pelo menos que a gente trabalha no ensino médio, né? Dependendo do ensino médio é visto, né? Alguns ensino médio nem isso vê, não vê nem orbital, tá certo? Mas aqui no caso, trabalhando com orbitais híbridos sp, certo? Os lóbulos dos orbitais híbridos sp estão a 180 graus de distância entre si. Isso já vai me dar, né, mostrar que se a hibridização é SP, significa que a ligação aqui vai ser do tipo linear, ou os átomos que a gente estiver analisando, a distância entre as ligações, né, serão lineares, certo?
Então, por exemplo, aqui o berílio, né? Aqui o fluoreto de berílio. Como eu disse, o berílio é um metal alcalino terroso, mas pode apresentar ligações covalentes, tá certo? Então eu tenho a distribuição eletrônica aqui do berílio, é 1s2, 2s2, certo? Não existem elétrons desemparelhados disponíveis para ligação, né? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, se dará na camada de valência, certo? Então nesse caso aqui, eu tenho 2s, eu tenho os dois elétrons aqui na subcamada S, tá certo? Fazendo simplesmente a sobreposição aqui desses orbitais, então eu terei aqui, né, a mistura entre o orbital S e o orbital P, eu terei aqui dois orbitais do tipo sp, certo? Na molécula vai ter essa aparência aqui de dois lóbulos, né, como está aqui nessa última parte da primeira figura, certo? Essa figura aqui do meio, esse gráfico, esse esquema da figura do meio, é o que a gente vai utilizar para resolver exercício, para tentar descrever como que ocorre a ligação pela TLV. Então esse esqueminha aqui, depois eu vou dar um exemplo de exercício, de como que a gente vai resolver exercício utilizando essa teoria. Vou utilizar principalmente esse esquema aqui dessa figura no meio aqui, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Pega o átomo central e faz a distribuição eletrônica. Para o berílio, 1s2, 2s2. Não existem elétrons desemparelhados disponíveis para ligação. Então, para fazer uma ligação segundo a TLV, é preciso que tenha elétrons desemparelhados, para que eles emparelhem com outro átomo para formar uma ligação, certo? Aqui, pela teoria da repulsão dos pares de eletrônicos, né, se a gente fizer a molécula para essa desenhar a estrutura de Lewis para essa molécula, né, e fizermos o desenho da molécula por Lewis e determinar a geometria pela teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, né, a VSEPR, a vulga VSEPR, né, nós encontraremos que o ângulo de ligação é de 180 graus, ou seja, geometria linear, tá certo? E a gente pode confirmar com a TLV, tá certo? Então, para confirmar pela TLV, o elétron do berílio é compartilhado com o flúor. Então, para que isso aconteça, e para acontecer duas ligações aqui, nós precisamos excitar esse elétron da camada de valência do berílio para que ele fique com dois elétrons, não pares, dois elétrons desemparelhados, tá certo? Só assim os elétrons do flúor aqui que vai ser compartilhado com ele pode fazer duas ligações, certo? E aqui nesse caso nós temos a hibridização, ó, tá vendo que no JDL ele vai chamar de hibridização, né? SP, né, dos dois orbitais na camada externa, né? Aí, e para a hibridização do tipo SP, a geometria será linear, certo? Aqui no caso a última fase, orbital 2s e um orbital 2p no berílio se misturam, né? E o orbital híbrido será do tipo sp. Então essa hibridização é do tipo sp, né? Formação da molécula do fluoreto de berílio, e aqui no caso uma geometria molecular linear, né? Algo que vai ser importante aqui na TLV é a gente demonstrar através dessa teoria como estão os elétrons, né? Nós temos uma definição, não sei se a gente já viu, né? Podemos ver agora também. Se eu tenho uma molécula que tem elétrons todos emparelhados, essa molécula será diamagnética. Ou seja, se eu tiver um ímã próximo dessa molécula, né, essa molécula não interage com o campo magnético, porque não tem elétrons desemparelhados, tá certo?
Em alguns casos, se a molécula apresentar elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons sozinhos, né? Aqui já formou a molécula, então não tem elétrons desemparelhados. Se tivesse aqui essa situação aqui do meio, né? Nesse diagrama do meio, depois eu tenho que ver se está aparecendo minha setinha do computador aqui no vídeo. Né? Daqui a pouco vou fazer uma pausa para verificar isso. Mas aqui no caso, se eu tiver elétrons desemparelhados aqui, ou seja, um elétron em cada orbital, ou um orbital com um elétron apenas, né, essa molécula será paramagnética. E aí, se eu tiver um ímã, essa molécula pode interagir a, com o campo magnético. Tá certo? Isso vai ser importante para essa teoria e quando a gente passar para a teoria dos orbitais moleculares, isso vai ser importante também. Então, moléculas do tipo sp, né, nós temos aqui a hibridização entre dois orbitais, um orbital s e outro orbital p. Certo? Bom, para os orbitais do tipo sp2. Né? Então, os orbitais híbridos sp2 são formados com um orbital s e dois orbitais p. Né? Então, o nome já diz, né? Se sp2 tem um orbital s e dois orbitais p. Esse elevado a 2, né? Aqui no Prezi não saiu direito o elevado, mas é elevado, né? Não é p ao quadrado, né? E sim é uma notação, né? Mas assim, na realidade, significa que eu tenho dois orbitais p, né? Ou como se fosse S vezes P vezes P, né? E aí poderia considerar como se fosse ao quadrado também, né? Talvez na mecânica quântica é a multiplicação, né? Na realidade é a somatória dos orbitais e não a multiplicação dos orbitais, né? Então os orbitais híbridos sp2 são formados com um orbital s e dois orbitais p. Os grandes lóbulos dos híbridos, né, do sp2 encontram-se num plano trigonal. Né? Todas as moléculas com arranjos trigonais planos têm orbitais sp2 no átomo central. Né? Então aqui, se a gente observar nessa primeira figura, nós temos um orbital s, um orbital p e o outro orbital p, dois orbitais p. A mistura desses três orbitais irão formar três orbitais do tipo sp2, certo? E vai ter um formado parecido, né? Esse sp, sp2 e sp3 sempre terão esse formato aqui, uma parte com um lóbulo grande e outra parte com um lóbulo pequeno. Né? A mistura dos três orbitais vão formar três orbitais, só que aqui nesse formato, né? Com dois lóbulos, só que um lóbulo pequeno e um lóbulo grande. Né? A mistura desses três aqui, né? Porque todos eles estão no átomo central, né? Formará aqui a representação dos três orbitais aqui como se fosse um triângulo, né? Chamado trigonal planar. Né? Então, os orbitais híbridos sp2 mostrados juntos apenas os lóbulos grandes, né? E aqui no caso os lóbulos pequenos estão omitidos, mas matematicamente eles estão lá também, certo? Um exemplo aqui é a molécula do hidreto de boro, né? E nesse caso também é uma exceção da regra do octeto, né? Ele forma uma molécula estável, mas não completa o octeto, né? Forma ligações sem completar o octeto, né? Se a gente sempre, para fazer a TLV, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do átomo central, então o boro é 1s2, 2s2, 2p1, certo? E aqui nesse caso aqui, nesse diagrama aqui que está no JDLI, né, no final também eu acho que lá no Moodle eu compartilhei também o link do JDLI e do Brown, né, vocês podem acessar diretamente pelo Swap, né, pela biblioteca virtual via Swap. Né, então aqui no caso eu tenho o boro, a distribuição do boro no estado fundamental, né, ele só tem um elétron, né, desemparelhado, se ele está fazendo três ligações pela TLV,
para fazer 3 ligações, ele precisa ter 3 elétrons desemparelhados, né? Então, para fazer a ligação, o boro vai ter que ser excitado, e aí um elétron 2s passa para um orbital aqui 2p, tá certo? Aí agora ele excitado, ele tem 3 elétrons desemparelhados, né? E aí agora ele pode fazer 3 ligações, né? Então aqui nesse caso, aqui é o exemplo do BF3, mas também dá na mesma, né? A molécula de BF3, né, onde o boro recebeu 3 elétrons pela formação de ligações com 3 átomos de flúor. Então, nesse caso aqui, eu tenho um elétron, né, cada ligação aqui tem um elétron, né, ou cada elétron em cada orbital tem um elétron do boro e um elétron compartilhado do flúor ou do hidrogênio, né? É a mesmo tipo de ideia, né? Aqui no caso, fazendo 3 ligações covalentes com 3 orbitais, um orbital s e 2 orbitais p, formando 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Bom, se a gente partir aqui para a hibridização do tipo sp3, os orbitais híbridos sp3 são formados a partir de um orbital s e 3 orbitais p, né? Há 4 lóbulos grandes, né? Então, nesse caso, se a gente observar a figura, que aqui está aparecendo os eixos, né? X, Y, Z, né? E aqui no caso, na mecânica quântica, aqui, esse eixo no plano daqui da folha, ou plano aqui da tela do computador, é o eixo Z, tá certo? Mas depende, né? Mas nós temos 3 eixos, né? X, Y e Z. Okay? Aqui no caso o PX está sobre os lóbulos do orbital PX estão sobre o eixo X, né? Os lóbulos, os 2 lóbulos do PX, isso aqui vai ser importante mais para frente, para depois a gente trabalhar com os orbitais D, né? Porque que tem esses nomes, né? Então, PX, os lóbulos estão sobre o eixo X, PY, os lóbulos estão sobre o eixo Y, e o PZ, os lóbulos estão sobre o eixo Z, tá certo? A mistura desses 4 orbitais irão formar 4 orbitais do tipo sp3. Vocês podem observar que o formato desse orbital tem a semelhança com os orbitais anteriores, mas a junção entre eles que é o importante. São 4 orbitais formados e esses 4 orbitais formarão aqui uma geometria, né, ao redor do átomo central do tipo tetraédrica, né? Como a gente já viu, o ângulo entre as ligações de um tetraedro é de 109,5 graus, certo? Então aqui cada lóbulo aponta em direção ao vértice de um tetraedro. O ângulo entre os grandes lóbulos é de 109,5 graus. Todas as moléculas com arranjos tetraédricos são hibridizadas sp3, tá certo? O exemplo típico desse tipo de hibridização é o metano, né? Então CH4, e então nós temos aqui a distribuição eletrônica do carbono do tipo 1s2, 2s2, 2p2, né? Aqui no caso, se a gente observar a distribuição aqui na figura de baixo, né, a distribuição eletrônica do carbono, nós temos aqui 1s2, 2s2, 2p2, então tem um elétron em cada orbital, certo? Como o carbono tem que fazer 4 ligações, ele precisa de 4 elétrons desemparelhados. Então, nesse caso, eu vou precisar excitar um elétron da subcamada 2s aqui. E aí, nesse caso, excitando um elétron, esse elétron vai para o último orbital aqui da subcamada P, e aí nós teremos aqui um elétron em cada orbital. E aí ele pode fazer 4 ligações, né? Então, nesse caso aqui, no caso do metano,
em cada orbital aqui vai receber um elétron emparelhando com o elétron do carbono, né? Então vai vir um elétron de cada hidrogênio para emparelhar com cada elétron desemparelhado do carbono, formando 4 ligações, né? Então aqui nesse caso nós temos a hibridização do tipo sp3, né? E aí nesse caso todos os elétrons de novo, né, emparelhados, né? Nesse caso também não tem elétron desemparelhado. E aqui a hibridização do tipo sp3, tá? A geometria para sp3 é sempre tetraédrica, né? E aqui nós temos o exemplo do metano, da amônia e da molécula de água, né? Nós vamos perceber, assim como a gente viu na teoria Vésper, né, que a orientação aqui dos pares de elétrons, né, ela será tetraédrica, mas se tiver par de elétron isolado, né, a geometria molecular vai ser diferente da orientação espacial dos pares de elétrons, né, ao redor do átomo central. Okay? Então aqui tem o exemplo dos pares de elétrons isolados, certo? Então, por exemplo, na molécula de amônia, né? Então nós temos aqui a distribuição eletrônica do nitrogênio no estado fundamental, nós temos 3 elétrons desemparelhados. E nesse caso aqui, ela faz 3 ligações. Então a amônia, né, faz 3 ligações. E aqui o número de pares de elétrons ao redor do átomo central é 4. Então a orientação espacial aqui é tetraédrica, né? Então aqui a, a geometria molecular vai ser diferente da orientação espacial dos pares de elétrons, né? Então a gente sabe aqui que a amônia tem uma geometria piramidal trigonal ou simplesmente piramidal, né? Aqui vai ser bastante importante. Par de elétron isolado é hibridizado também, né? Então, mesmo que ele não faça a ligação covalente, ele participa da hibridização. Então, uma regra importante: par de elétron isolado participa da hibridização, né? Quando nós tivermos, e aí depois eu posso ver depois um exemplo disso, quando nós tivermos ligações π, ligação π não participa da hibridização, certo? Então essa é uma regra importante. Par de elétron isolado participa da hibridização. E aqui nesse caso, por exemplo, são 3 ligações, mas a hibridização é sp3, né? Tem 4 orbitais, né, envolvidos aqui na ligação. A mesma coisa na molécula de água, né? Nós temos aqui o oxigênio, ele faz 2 ligações com o hidrogênio, mas ele tem 2 pares de elétrons isolados. Como o par de elétron isolado participa da hibridização, essa hibridização também será do tipo sp3, né? Então a orientação espacial ao redor do átomo de hidrogênio, do átomo de oxigênio, a dos pares de elétrons é tetraédrica, mas a geometria molecular é angular, tá certo? Bom, eu vou fazer uma pausa e a gente continua com a hibridização envolvendo os orbitais D, e aí depois eu faço um resuminho para vocês.